A palavra de Deus, amém? Então dê ouvido que seja realmente de Deus essa palavra. Nós estamos iniciando uma série que diz: na provação Deus proverá. Talvez você esteja em meio a uma provação agora. Talvez você esteja vivendo em meio a uma provação. Mas creia que na provação Deus proverá para si o Cordeiro. Amém? Abra sua Bíblia comigo e eu quero trazer aqui um texto muito conhecido quando se fala de Deus proverá, do nosso pai na fé, Abraão. E é através desse texto bíblico, dessa história, que nós vamos meditar um pouquinho e Deus com certeza tem algo para cada um de nós. Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Se você tem a Bíblia, abra ela, acompanhe comigo. Se você não tem, nós temos aqui, no telão projetado para que você acompanhe a leitura. A Bíblia vai dizer que os irmãos de Bereia foram chamados de mais nobres. Qual foi a razão deles serem chamados de mais nobres? Porque eles pesquisavam na palavra, eles liam a palavra, eles iam examinar as escrituras. Por isso eles não eram enganados, porque sabiam o que a palavra de Deus dizia. E então, por esse motivo, irmã Rosângela, foram chamados de os mais nobres. Por quê? Porque iam na palavra de Deus. Então é bom a gente ter a palavra, mesmo que você está chegando agora, é novo ainda, é a primeira vez. Então está projetado aí para que você acompanhe a leitura do texto bíblico que nós vamos fazer aqui. A partir do versículo 1 do capítulo 22 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca ou o cutelo para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho.
E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Amém? Palavra maravilhosa, que texto lindo, né? Autoexplicativo. Mas Deus com certeza tem algo a ministrar no nosso coração sobre esse tema. Na provação, Deus proverá. Abraão, um homem que passou pela prova. Nós iniciamos o versículo 1 dizendo que Deus colocou Abraão à prova. A prova ou avaliação que é aplicada por alguém a alguém, sempre tem um intuito, um propósito. Toda prova. Aqui eu tenho certeza que nós temos educadoras, educadores e nós temos alunos aqui. Temos pessoas que fazem entrevista de trabalho, aplicam provas em testes. Nós temos aqui no nosso meio, com certeza. Se não temos a igreja na totalidade hoje que ainda está cursando algo, com certeza já teve aí alguém que cursou e passou pela prova. E quando o professor ou a professora aplicava a prova, ou nós temos aqui professores que aplicam a prova, qual é o intuito? Quando alguém aplica uma prova, o intuito é extrair daquela pessoa, daquele aluno, o que ele tem de melhor daquilo que foi lhe passado. A prova é extrair daquele que está sendo avaliado o seu melhor. Por isso que a prova tem pontuação. Eu acredito que aqui ninguém ficou abaixo do 5, sempre de 5 quando é até 10. Ou ninguém ficou abaixo do 4 quando era o máximo 5. Né? Ninguém tirou 2, 1, aquele vermelhão que a professora colocava, né? E colocava com aquele vermelho forte mesmo, né? 2. Aí você, meu Deus do céu. O que é isso? Por que existe uma pontuação? Porque ali está sendo avaliado o seu conhecimento. Se você tem alguma coisa a oferecer daquilo que foi lhe passado. É extrair do aluno ou de quem está sendo aplicado aquele teste, aquela prova, o que ele tem de melhor. Isso é prova. E o interessante é que depois de toda a prova e da sua avaliação, de extração daquilo que você tem de melhor, ao aplicar a prova e você realizar ela, é de que sempre, quando você passou no teste da prova, você sobe de nível. Ninguém que fez uma prova continuou lá no fundamental. Você vai passando após a aprovação de nível. Nós temos alguns irmãos que no final do ano agora, que passou, tiveram lá a colação de graus, né? Fizeram uma festa linda. Por quê? Porque foi aplicado a eles as avaliações, as provas durante o curso médio de teologia, e ao serem aprovados, chegou o momento de mudar de nível. Por quê? Porque foram aprovados naquilo que foi colocado como exigência para extrair o melhor. Por isso que chegaram ao final e depois foram aprovados e mudaram de nível. É assim, a prova sempre nos coloca em um outro nível após a aprovação. Só não muda de nível quem é reprovado na prova. Quem não consegue dar o seu melhor, aí é reprovado, e aí se mantém no nível. Mas todos aqueles que são aprovados, é natural que se mude de nível. Se nós perguntarmos aqui para os nossos jovens, adolescentes que estão aí ainda estudando, com certeza, pela aprovação que fizeram nas suas provas, puderam mudar de nível. E estão aí, né, galgando cada ano uma nova etapa. Por quê? Após a aprovação, não se mantém no mesmo nível. Quando nós falamos de uma prova em que Deus nos coloca, Ele também deseja que nós
possamos viver em um outro nível. Quando Deus nos coloca na prova, Ele está extraindo de nós o nosso melhor, para que nós possamos viver em outro nível. E aí é importante nós entendermos que prova não é tentação. Provação não é tentação. E eu explico. A provação é Deus extraindo de nós o melhor. O que o Magdiel tem de melhor, o que o André tem de melhor, o que o nosso irmão Lucas tem de melhor, o que o Edilson tem de melhor, isso é provação, é Deus extraindo o que nós temos de melhor através da prova, provação. Agora a tentação não é de Deus. Deus não vai tentar ninguém, Deus vai provar. A tentação de quem é então? É do inimigo. E qual é o intuito então da tentação? É o inimigo extrair de nós o nosso pior. Se a provação é Deus extraindo do Magdiel o melhor, a tentação é o inimigo tentando extrair de nós o nosso pior. E aí quando cedemos, o inimigo diz assim: esse foi aprovado na tentação, eu consegui extrair dele o pior. Agora a aprovação não. A aprovação é Deus nos colocando no nível melhor. É Deus dizendo: eu consegui, aleluia, através daquilo que Ele tem conhecimento, e através da sua perseverança, e após a sua aprovação, dar a Ele uma condição de viver em outro nível, aleluia. Então talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja passando por uma provação. Fique tranquilo, porque depois da provação, com a provisão de Deus, você vai viver em outro nível. Tenha certeza disso. Deus está extraindo de você o seu melhor, porque Ele já olhou para você, Ele já sabe quem você é, e Ele tem o desejo de que você viva em outro nível, aleluia. E com o nosso pai da fé foi isso, Abraão, e ele está passando por a prova, mas no versículo 8, se no versículo 1 diz que Deus colocou Abraão à prova, no versículo 8 diz que eles, os dois, juntos, continuaram a caminhar. Ou seja, temos provas. Deus está buscando extrair de nós o nosso melhor. E o que nós temos que fazer é continuar a caminhar. Prova é fácil, processo é fácil, lógico que não é, ninguém quer passar. Eu lembro, quando eu tinha que fazer uma prova na segunda-feira, durante a semana eu já ficava nervoso. Eu vejo meus filhos, quando tem prova, já ficam preocupados, estudando. O processo para a prova não é fácil, quando é aplicada a prova não é fácil. Se perguntássemos para qualquer aluno, se eles não quisessem fazer a prova, lógico que eles vão falar: nós não queremos, mas a prova é aquilo que vai nos dar a certeza de que nós, aprovados, viveremos o melhor de Deus. Processos não são fáceis. E quantos no meio desta prova querem desistir? Está difícil demais. Não é assim? Às vezes aqui nós temos professoras que os alunos dizem assim: está difícil demais essa prova. E se possível eles querem entregar já, assim que leu, já viu que não, já quer entregar, já quer sair da sala. Outros querem abandonar o curso. Porque esse curso está muito difícil. Olha, eu comecei agora a época de prova, está difícil demais. Quero desistir, não dá mais, eu vou tentar um outro curso, porque esse não dá. Quantos assim também na vida espiritual, quando são provados, porque Deus sabe quem você é e deseja extrair de você o melhor, diz: está difícil. Parece que depois que eu afirmei mesmo, que eu me coloquei à disposição do Senhor, quando eu disse: eis-me aqui, parece que as coisas estão difíceis demais para me caminhar. Quando eu disse: Senhor, eu ouvi a tua voz, eis-me aqui, parece que as pessoas se revoltaram contra mim, parece que a minha família se revoltou contra mim. E talvez você esteja passando por uma prova na sua família.
Talvez você esteja passando por uma prova no seu casamento, com o seu esposo, com a sua esposa. Talvez a sua prova seja com seus filhos. Meu irmão, continue caminhando, porque ao final Deus vai te colocar em outro nível. Continua confiando em Deus, porque ao final Ele vai te aprovar para viver algo melhor que Ele tem para a sua vida. Não desista. Mas está difícil esse ministério, está difícil porque agora eu preciso enfrentar situações que eu não enfrentava outrora. Meu irmão, não desista, porque se você está em meio à prova, é porque Deus está cuidando de você e vai te elevar de nível. Glória a Jesus. Ele vai te colocar em outro nível. E que bom é viver os níveis com o Senhor. Então, a primeira lição que nós aprendemos do nosso pai na fé, Abraão, Kleber, é que em meio à prova, e a prova é difícil mesmo, provas não são fáceis. Talvez você esteja hoje aqui, ou aí, via online, dizendo, realmente não é fácil, eu estou passando por uma prova terrível. Do nada parece que as coisas se revoltaram contra mim. No meu trabalho parece que agora eu sou inimigo de todo mundo. Na escola parece que os meus colegas começaram a se afastar de mim. Em casa parece que nós não conseguimos mais falar a mesma língua. Meu irmão, aleluia, Deus está te provando. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Deus só prova quem Ele ama, irmão. Então se você está no meio de uma prova, fala assim, eu sou privilegiado, eu sou privilegiado. Sabe por quê? Porque Deus me ama e Ele quer me colocar em outro nível, aleluia. Você está indo para um outro nível, o inimigo não quer isso. O inimigo quer que você desista, que você abandone, que você pare, que você viva uma vida frustrada. Essa é a vontade do inimigo. E se ele puder, ele vai fazer de tudo para te derrubar, para que você realmente fale, larga a mão disso, não dá mais, porque parece que a minha vida era melhor quando eu não estava tão envolvido com as coisas de Deus, quando eu não buscava tanto a presença de Deus, quando eu não jejuava como eu jejuo agora, quando eu não li a Bíblia como eu leio agora. Deus já olhou para você e viu que você tem algo para ser extraído, aleluia, e é algo bom que Ele viu em você para ser extraído. Ele viu que você tem condição de ser aprovada e aprovado e te colocar em um outro nível, para que o mundo veja e o nome dele seja glorificado. Então não desista, mesmo em meio à prova. E olha, Isaac sabia, porque Abraão falou para ele, nós estamos aqui realmente com o cutelo, com a faca, nós estamos aqui com o fogo, nós estamos com a lenha. Isaac estava carregando a lenha. Mas e o cordeiro, pai? Cordeiro, Deus para si proverá. Agora eu vou caminhando. Eu estou caminhando porque sei em quem tenho confiado. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem me chamou. E se eu disse, eis-me aqui, aleluia, não é a prova que vai fazer eu desistir daquilo que Deus espera de mim, aleluia. Segunda coisa que a gente vê nesse texto, e é tremendo, é que Deus coloca a prova, e Deus falou forte comigo sobre isso, é que Deus coloca a prova a Abraão do seu passado. Como assim, pastor? Nós estamos falando do capítulo 22 de Gênesis. Mas se nós voltarmos à Bíblia, 10 capítulos, nós vamos encontrar o capítulo 12. E o que está acontecendo, Marcílio, no capítulo 12? Abraão está tranquilo lá na sua terra, Ur dos Caldeus. Ele está no meio da sua parentela, ele está na casa dos seus pais. Ele está bem estabelecido, já não é mais um jovem. Essa era a condição de Abraão. Ele estava tranquilo.
E a gente vê algumas pessoas já mais experientes. Hoje, quando a gente conversa com elas, é muito bom a gente conversar com pessoas mais experientes. Eles passam conhecimento, experiências para nós, isso é maravilhoso. E quando a gente conversa com algumas pessoas mais experientes, a gente ouve assim: olha, eu trabalhei bastante durante a minha vida, eu me organizei, juntei alguns recursos, comprei uma casinha, porque essa casinha é uma fonte de renda que eu vou ter para o momento mais difícil da minha vida, na velhice, para comprar uma medicação, para poder ter aí uma reserva se eu precisar de um médico. Então, qual é o intuito dessa pessoa? É ele, além da casa que ele mora, comprar uma outra casa para poder alugar e ter uma fonte de renda. É natural a gente ouvir de pessoas mais experientes isso. Outros dizem assim: olha, eu guardei uma reservinha, porque a gente não sabe o dia de amanhã, e de repente a gente precisa fazer um exame, procurar um médico. Então, para minha velhice, eu tenho uma pequena reserva para poder me auxiliar, se caso eu necessite. Não é assim que a gente ouve de pessoas mais experientes? Que trabalham, se organizam e se programam para a velhice. Abraão, dentro de um contexto, é mais ou menos isso. Ele está na sua terra, está no meio da sua parentela, está ali na casa do pai, está bem estabelecido, tranquilo. Aí Deus chega para ele e diz: Abraão. Sim, Senhor. Abraão, sai do meio da sua parentela, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1, foi projetado aí. E o que isso representa? É Deus colocando à prova o passado de Abraão. Talvez você esteja em meio a uma prova, porque Deus quer que você se desprenda do seu passado. Talvez o seu passado esteja te impedindo de viver um outro nível. E você está em provas porque Deus está desejando que você, aprovado, possa sair para um novo nível. Pessoas presas às suas conquistas do passado. Ah, mas eu já conquistei isso, eu já fiz aquilo, eu já tenho isso. Passados de honra, mas que estão te impedindo de você viver um novo nível. Eu não estou falando apenas de passados tristes. Talvez você tenha um passado assim como Abraão, bem organizado, bem estabelecido, agora na zona de conforto, honrado. Talvez o seu passado seja de honra, porém o seu passado está te prendendo e está te impedindo de você viver o futuro. E então Deus talvez te colocou numa prova para que você se desprenda do seu passado. O que Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, desprenda do seu passado, porque eu quero te conduzir a um outro nível. Abraão, há promessas para você de deixar o seu passado. Eu quero te colocar em um outro nível. Mas talvez o seu passado seja de tristezas, decepções, frustrações, vergonhas, humilhações. E você também está preso a isso. E aí você não consegue ter uma perspectiva de futuro. E aí Deus falou: eu tenho que levar a prova. Eu tenho que colocar diante de uma prova, para que se desprenda desse passado. A pessoa parece que não consegue avançar porque está olhando para o seu passado, dizendo assim: não tem como. O meu passado é de vergonha. Fiz tanta coisa ruim no meu passado, que agora eu não posso mais projetar o futuro. Eu não posso mais me ver tocando.
Eu não posso me ver mais cantando. Eu não posso mais me ver dando uma aula de escola bíblica. Eu não consigo mais me ver liderando. Eu não consigo mais me ver pregando, porque o meu passado foi tão triste. E Deus nessa noite está dizendo para você: eu te coloquei à prova, porque eu quero que você se desprenda do seu passado, porque há um futuro brilhante que eu tenho para você, em um nível que eu quero te colocar. E aí você está preso no seu passado, ou o seu passado foi tão bom que você não quer avançar. A Bíblia Sagrada diz que um jovem rico, no tempo certo, porque na sua juventude, ele foi no tempo certo. Ele não foi no fim da vida, já lá, quase morrendo, não. Ele foi na flor da idade. Ou seja, ele foi no tempo da mocidade, foi no tempo certo. E ele chega diante de Jesus e diz assim: olha, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus diz: você conhece as leis de Moisés? Sim, elas eu pratico, os mandamentos desde que sou criança. Tudo vai indo bem, passado de honra. Aí Jesus, ele diz assim para Jesus: e o que mais? Aí Jesus diz: você precisa desprender do seu passado. Você conquistou muita coisa no passado, e esse seu passado não está deixando você avançar. Você quer um novo nível, quer ser salvo? Se desprenda do passado. Como assim, Senhor? Vai, vende tudo que você tem, distribua para os pobres. Aí você vem e segue. Ele não quis se desprender do seu passado. Um passado de conquistas, de honra, de bens. E aquilo estava preso dentro do coração dele, irmã Lourdes. Ele diz: eu prefiro ficar nesse nível. Eu prefiro manter a minha vida desse jeito, com as conquistas que eu já tive, do que deixar tudo para viver um novo nível com Jesus. Talvez você esteja à prova porque Jesus já olhou para você que você tem o melhor para ser extraído. E Ele quer te levar para um outro nível, meu irmão. Ele quer te levar para um outro nível, minha irmã. Mas você precisa se desprender do seu passado. Quando nós olhamos para Filipenses capítulo 3, versículo 13, quem que escreve essa maravilhosa carta? Carta brilhante. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel. Era poliglota, dupla cidadania, respeitado por onde ele passava. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, Samuel, que a luz brilhou sobre ele lá no caminho de Damasco, e ele entendeu que ele deveria se desprender do passado. Ele diz assim: sabe o que tudo isso é para mim? É como esterco o meu passado, não tem valor nenhum diante do nível que Deus me colocou. Ou seja, eu me desprendi de todo o meu passado, porque o que Deus tem para o meu futuro é muito melhor. O nível que Deus está me colocando é muito melhor do que tudo que eu já vivi no nível atrás. E olha o que ele diz para mim e para você, Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Aleluia. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e agora avançando para aquelas que estão adiante de mim. Deixa agora o passado. Deus te colocou à prova para você deixar o seu passado e olhar para frente. E eu quero convidar você agora a levantar a sua mão esquerda. Um exercício aqui para a gente não ficar muito quieto, muito parado. Levanta bem alto sua mão esquerda aí, ó. Isso, todo mundo. Fala comigo assim: Senhor, a partir de hoje, eu entrego
o meu passado nas tuas mãos. Amém? Você fez de coração isso? Então, com certeza você vai ser aprovado nessa prova e Deus vai te colocar em um outro nível. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, entregue o seu passado, entregue o seu passado. Deus vai te tirar dessa prova, você vai ser aprovado, seu passado não vai fazer mal mais para você, aleluia. Chega de viver o sofrimento e as frustrações, as noites sem dormir por causa do seu passado. Deus está te levando agora para o futuro, para frente, para um outro nível. Agora, outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, é que se em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão para a prova, para que ele deixasse o seu passado. Agora Deus coloca a prova, e aí é forte, hein? Deus coloca a prova o nosso futuro. Se lá em Gênesis, Deus colocou a prova Abraão, e aí fez promessas para ele, Maria Cleusa, para ele deixar o passado. Deus fez promessas. Olha o que Deus diz para ele, Gênesis 12, 2 e 3. Deus vai colocando Abraão à prova para deixar o passado, mas Deus diz a ele assim, olha, Abraão, farei de você um grande povo. Abraão não tinha filhos. Abraão já estava velho, a esposa estava velha. E Deus diz para ele, olha, você deixa o seu passado, que o nível que eu vou te conduzir, para esse nível que eu vou te conduzir, eu te farei um grande povo. Deus diz assim, e eu o abençoarei. Além de fazer de você um grande povo, eu ainda o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Imagina, você se desprende do seu passado, porque eu farei de você um grande povo, eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, imagina Bruno, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. João Paulo, você está sendo abençoado pela promessa que Deus fez a Abraão, quando colocou ele à prova para o seu passado. Toninho, você e sua casa são abençoados, quando Deus colocou à prova a Abraão para deixar o seu passado. Magdiel, você e a sua casa, nós somos abençoados, porque quando Deus coloca Abraão à prova para deixar o seu passado, nós recebemos a bênção também pela obediência de Abraão. Maravilhoso. Eu deixo o meu passado e recebo esse presente de promessa. Maravilha. Eu vou ser um grande povo, meu nome vai ser famoso, vou ser uma bênção, eu vou abençoar aqueles que me abençoarem, vai ser amaldiçoado aqueles que me amaldiçoarem, e então todas as famílias da terra serão abençoadas. Agora, quando Deus coloca à prova Abraão quanto ao seu futuro, Deus não promete nada, Deus pede. Quando deixamos diante de promessas de Deus, é bom. Senhor, obrigado. O Senhor está me levando para um nível agora de bênçãos. Mas e quando Deus coloca o nosso futuro à prova e pede de nós tudo que nós temos? Como agora ser aprovado? Como assim, pastor? Isaac era o que Abraão tinha.
porque através de Isaque é que havia as promessas. Através do filho Isaque é que era a conclusão do grande povo que Deus havia prometido, das bênçãos, de que todas as famílias seriam abençoadas. E agora Deus coloca em prova o futuro de Abraão, dizendo assim: olha, eu quero o seu filho, o seu único filho. E a Bíblia destaca: o filho que você ama. Como agora eu posso então entregar o meu futuro a Deus? Como eu posso agora colocar diante de Deus tudo que eu tenho? Porque se Ele pediu o meu passado, havia uma promessa. Mas e agora? Como eu posso então viver o meu futuro entregando a Deus, se eu tenho que dar a Ele tudo que eu tenho? Não se preocupe, meu irmão, minha irmã. Se Deus te colocou à prova para o futuro, Ele vai te sustentar. Os planos dele jamais serão frustrados. Deus não muda os seus pensamentos. Deus continua cumprindo os seus propósitos. Abraão agora tem que deixar o seu futuro nas mãos de Deus. Quem aqui hoje está pronto a entregar o seu futuro nas mãos de Deus? Então levante agora a mão esquerda, a esquerda. De novo, exercício, é bom, a gente vai se mexendo. Diga assim: Senhor, eu entrego o meu passado nas tuas mãos. Levanta a mão direita e mantém a esquerda erguida aí. Mantém a mão esquerda erguida. Isso, olha que lindo. Está linda a igreja assim, viu? A mídia tirou foto desse jeito aqui. Pode tirar que vai ficar lindo. Mão direita agora erguida. Diga assim com convicção, com certeza: Senhor, eu entrego a partir de hoje o meu futuro nas tuas mãos. Se você entregou o seu passado e se você entregou o seu futuro, o que Deus deseja que você viva o melhor é o seu presente. Aleluia. Vou repetir: se você já colocou o seu passado nas mãos do Senhor, se você colocou agora o seu futuro nas mãos do Senhor, o que Ele está dizendo? Então viva o presente e agora descanse em mim. Não importa o que vai acontecer, se eu coloquei o meu futuro nas mãos do Senhor, eu não vou me preocupar mais com o amanhã. Eu vou viver o meu presente, porque sei que se eu estou nas mãos de Deus, se o meu amanhã está nas mãos de Deus, se a minha segunda-feira está nas mãos de Deus, se a minha família está nas mãos de Deus, se o meu trabalho está nas mãos de Deus, se a minha produção está nas mãos de Deus, eu vou descansar nele, eu vou esperar nele, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Eu descanso nessa certeza. A ansiedade não vai fazer parte do meu amanhã, porque o meu amanhã está nas mãos do Senhor. Entrega no Senhor, lance nele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você está nas mãos de Deus, meu irmão? Descanse. Eu disse de manhã, alguns irmãos aqui já fizeram viagem de avião. Outros já viajaram de carro ou de ônibus de passageiros. É bem assim. Quando você chega no aeroporto, é colocado um portão de embarque. E você aguarda ali para ser chamado. E quando anuncia a sua viagem, que você deve ir para aquele portão de embarque, você apresenta o seu documento. Eles vão olhar o seu documento, vão fazer o check-in, e ali, de acordo com a passagem que você tem, eles autorizam a sua entrada. E aí, depois que você passou ali por aquela cancela,
aquela catraca, você entra num túnel. Você entra num túnel e ele geralmente é longo. Você não vê nada à direita, não vê mais nada à esquerda, você vê à frente. Você segue na rampa daquele túnel. De repente tem uma aeronave conectada àquele túnel. E você pisa adentrando a aeronave. É recebido por comissárias de bordo. Te desejam o quê? Uma boa viagem. Agradecem você por ter escolhido aquela companhia aérea. E você então se direciona para o seu assento que já está marcado. Você coloca a bagagem em cima. Você senta no assento. Afivela o cinto. E se sente o quê? Seguro. Você não sabe a nacionalidade do piloto. Você não sabe a idade dele. Você não sabe se aquele dia é um dia bom ou ruim dele, se ele brigou com a família aquele dia, ele está super revoltado lá na cabine daquele avião, pensando assim, eu vou acabar com todo esse povo hoje. Eu vou morrer, mas vai todo mundo comigo, vou virar notícia. Você não sabe. Você entra e senta confiando no quê? Que você vai chegar ao destino. Inclusive, eu falei isso de manhã e vou repetir, durante o percurso do voo, você já começa a idealizar lá a chegada. Vai ter um translado, vou para o hotel, do hotel vou trocar de roupa, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai para a praia, se for um lugar que tem mar, ou a gente vai conhecer lugares históricos. Como é que é a nossa programação quando a gente chegar lá? Porque a gente vai chegar lá cedo, dá para aproveitar o dia ainda, não é assim? Dentro do avião, sentado, você já está se programando. Inclusive, você sentado no assento do avião, você não sabe a rota. Se o avião está na rota certa ou se não está na rota certa, se tem combustível, se não tem combustível, como é que está? Você está ali confiando. Porque se você não confiar, André, você não entra. Se alguém falar para você, olha, esse piloto é maluco, ele vai derrubar o avião hoje, você vai entrar no avião? Ou esse avião está aí, ó, sucateado, está perigoso, a turbina está falhando, mais do que dinheiro no fim do mês, e esse avião pode cair, você vai entrar? Você entra confiando que você vai chegar ao outro lado. E nós estamos falando de humanidade e máquina. Tanto a máquina pode apresentar um defeito, quanto o homem pode falhar. Mas você entra confiando que vai chegar no outro lugar, no destino, vai pousar em segurança. Agora, você coloca nas mãos de Deus o seu futuro, e você fica preocupado de que maneira você vai chegar lá, meu irmão. Querendo resolver a sua situação, querendo colocar a sua mão no meio do caminho, querendo ir lá na cabine do avião, dizendo, deixa eu pilotar aí, porque olha, eu não estou confiando em você, deixa eu ver aí como é que é os instrumentos. Você que não conhece nada de aeronave, quer às vezes pegar para pilotar, meu irmão, você colocou na mão de Deus, descanse nele, aleluia. Ele vai te levar ao futuro em segurança, Ele vai te levar a pouso seguro, glória a Jesus. Foi isso que Abraão fez. Filho, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, a faca, está a lenha, mas o futuro pertence a Deus e para si Ele proverá o cordeiro. Não se preocupe com isso. Deus já está no futuro. A provisão já está no futuro. Deus já sabe o que vai fazer comigo e com você, meu irmão. Fique tranquilo, descansa no Senhor, porque toda provação tem provisão de Deus para a sua vida. Toda aprovação tem provisão de Deus. E o que Deus deseja é que eu e você vivam o melhor no presente, porque Ele já nos deu. O dia de hoje é chamado de presente.
Deus já nos deu presente para que a gente viva, e o futuro pertence a Ele, e eu descanso no Senhor, no seu poder, na sua força, em quem Ele é. E o que a Bíblia diz, pode vir o Ministério de Louvor, eu vou parar por aqui. Depois no domingo que vem a gente continua sobre as atitudes de Abraão. O que aconteceu quando Abraão colocou o seu futuro nas mãos do Senhor? Abraão não ficou desesperado. Abraão confiou em Deus. Filho, o filho que ele amava, não era um filho rebelde, era o filho da promessa. Davi, Daiane, o neto para o Magdiel, o Davi para você, Cristiano, o Henrique para você, Gustavo, o Samuel para você, Giliardi. É o filho amado que Deus pede. Mas Abraão já tinha colocado o seu futuro nas mãos de Deus. E ele vai dizer para os seus servos: fiquem aqui, nós vamos adorar. O que é adorar? Era sacrificar. Quando Abraão diz, nós vamos lá adorar, Abraão está dizendo, nós vamos lá sacrificar. Mas quando nós vamos para Hebreus, capítulo 11, versículo 19, Hebreus 11 é os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Quando nós vamos lá, olha o que diz aí: Abraão levou em conta, aleluia. Quando o futuro meu está nas mãos do Senhor, meu irmão, quando o seu futuro está nas mãos do Senhor, minha irmã, aleluia, você pode ter essa certeza. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar ressuscitar os mortos figuradamente. Diz assim: nem que eu vá adorar, nem que o meu filho seja entregue em sacrifício e se torne cinza, eu creio, aleluia, que Deus é poderoso para ressuscitá-lo das cinzas, e nós voltaremos. Sabe por quê? Porque eu já coloquei o meu futuro nas mãos do Senhor, aleluia. E olha o que diz para encerrar, Gênesis 22, 14. Abraão, vou ler aqui antes um pouquinho, vou ler no 12. O anjo aparece e diz assim, do 12 ao 14: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Aleluia. Seu futuro está nas mãos de Deus. Olha Deus falando com você: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E Abraão, levanta sua mão direita de novo aqui, ó. Ela representa o quê? A mão direita? O quê? Futuro. Abraão, que tinha colocado o seu futuro nas mãos do Senhor, Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi lá, aleluia, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. O Senhor proverá, o Senhor proverá. E eu quero terminar dizendo, meu irmão, Abraão levou o fogo, Abraão levou o cutelo, a faca, Abraão levou a lenha, aleluia. Isso ele fez, a parte dele ele fez. Agora quanto ao futuro, ele deixou nas mãos do Senhor. O cordeiro ele deixou nas mãos do Senhor, e Deus providenciou para ele o cordeiro para o sacrifício. Deixa nas mãos do Senhor aquilo que você não consegue fazer. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos você faça, mas aquilo que você colocou nas mãos de Deus, pode confiar e esperar, porque Ele fará.
Deus proverá na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.